Mesmo depois de anos, alguns discos são eternizados, como o caso do Loveless, do My Bloody Valentine, o Use Your Illusion 1 e 2, do Guns N' Roses, e o Nevermind, do Nirvana. O ano de 1991 foi um marco para o grunge, o pop e para a música como um todo. Mas o que faz desse ano um dos mais produtivos da história da música? O melhor jeito de entrar nesse ano é viajando para a época onde tudo isso estava acontecendo, já que muitos de nós nem éramos nascidos ainda. O ano é 91, o LP estava perdendo espaço pro CD, que estava começando a se popularizar na época, junto com a internet que vinha crescendo. Era o começo da década que viria a ser conhecido pelo sucesso da MTV no Brasil em 1990, pelo teen pop que faria um estrondo futuramente no mundo entre os adolescentes com o aparecimento de Christina Aguilera, Backstreet Boys, Britney Spears e diversos outros artistas, e que abriria caminho para a indústria do pop que conhecemos atualmente. E em 91, ainda fora desse eixo, vinha de uma cena musical com uma enxurrada de bandas provenientes de todas as vertentes do rock, como Queen, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Metallica e Aerosmith, que estavam fazendo enorme sucesso no mundo durante a década de 80. Com a virada da década, o rock permaneceu tendo grande destaque e o grunge viria a ser um dos gêneros que mais faria sucesso na época, com o Nirvana sendo uma das bandas pioneiras do movimento. O disco Nevermind, lançado em 24 de setembro, é talvez um dos mais conhecidos por tudo o que causou após o seu lançamento. Com fortes influências do pop e do punk, o álbum abriu portas para que o gênero fosse para o mainstream e influenciasse a cena cultural da época, que vinha sendo dominada pelo hard rock. O primeiro single a ser lançado e a primeira música do disco, Smells Like Teen Spirit, não poderia ser outra senão a música de maior sucesso da banda. A MTV foi o empurrão para todo o sucesso da música, que passava inúmeras vezes em sua programação aquele clipe que gerava uma explosão de liberdade acompanhada de gritos. Devido ao todo o sucesso da banda após o lançamento, eles gravaram um acústico para o MTV Unplugged em 94, que até hoje é um dos mais populares. Por mais que essa época seja a mais conhecida, Kurt Cobain, vocalista e compositor da banda, sempre disse que os riffs da música eram praticamente uma cópia das bandas Boston e Kingsman. Quer saber mais sobre a história desse hit? A gente tem um vídeo aqui no canal, então clique aqui no card para você conferir lá depois desse vídeo. Outras músicas do álbum também merecem destaque, como a Dream New, que, segundo o compositor, a letra dessa música é tão boa quanto Smells Like Teen Spirit, e Come As You Are, que tem um dos riffs mais memoráveis da banda. Mesmo após a morte do vocalista, as influências da musicalidade em bandas indies e alternativas dos anos 2000, e no próprio grunge, que continuou vivo em bandas como Alice in Chains, Soundgarden e Pearl Jam, que também lançou um dos seus discos mais emblemáticos, o Ten, e que veio antes mesmo do disco do Nirvana em agosto. Com músicas de sucesso como Alive, Even Flow, Jeremy e Black, o disco foi um marco na carreira da banda e até hoje é lembrado como a principal na carreira deles. Com composições sombrias e profundas, passando por temas como depressão, morte e suicídio, e uma belíssima produção com riffs incríveis, a banda apresentou um trabalho icônico no seu disco de estreia. No começo, as vendas do disco eram baixas, mas o sucesso e o aumento no número de vendas veio quando seus clipes começaram a passar na televisão, um ano após o lançamento, com o clipe de Jeremy. Ed Vedder, vocalista e compositor da banda, escreveu a música depois de ler a notícia no jornal sobre um estudante que havia se suicidado na frente da sua turma. O clipe, também inspirado nesse acontecimento, foi lançado em 92 e viria a ser o primeiro da banda a ir pra TV. Com cenas fortes, ele precisou de cortes e algumas edições para ser transmitido, mas teve sua versão completa lançada futuramente e dá para acompanhar no canal do YouTube da banda. Um ano após o lançamento do clipe, ele foi premiado pelo VMA como o melhor clipe do ano. Ao lado do Nirvana, o Pearl Jam também produziu o grunge e ambas tiveram apoio da MTV para alavancarem e transmitirem seus trabalhos. Mas será que, se não fosse pelo espaço que a televisão havia dado, todo esse movimento do grunge teria acontecido? Por longos anos, a MTV ditava o que seria ou não popular na música. E antes mesmo dessas bandas aparecerem, Michael Jackson já era a figurinha repetida por lá. O disco Dangerous, também de 91, não é considerado pelos fãs como o melhor disco da carreira dele, mas ele alcançou marcos notáveis. O estilo New Jack Swing, que teve a origem com o produtor Ted Riley, havia sido criado pouco
pouco tempo antes do lançamento desse disco, que o popularizou e consiste de uma junção do hip hop, dance pop e do R&B. Músicas como Remember the Time, Jam e a mais vendida da década de 90, Black or White, que até hoje é uma das suas mais conhecidas, percebem esse estilo. A aparição do clipe na televisão foi quase um evento por aqui, com duração de 11 minutos, a versão completa e com o ator Macaulay Culkin ainda criança, não só pelo clipe enorme que estaria sendo transmitido inteiro no Brasil de forma inédita no Fantástico, mas pelos efeitos visuais que pra época eram super inovadores. Muita gente ainda deve lembrar da sensação que foi ver aquele clipe pela primeira vez. Assim como o clipe de Black or White usou efeitos visuais nunca usados antes, ou como foi a transição do LP para o CD naquela época, ou até mesmo como os Beatles fizeram, criando vídeos deles tocando para que as pessoas de outros lugares pudessem ter aquela sensação de estarem nos shows, e sendo esses vídeos considerados por muitos os primeiros videoclipes, e com isso abrindo novas possibilidades. O Rock in Rio fez isso trazendo grandes artistas internacionais para o país. Com a sua primeira edição em 85, contou com os memoráveis shows do Queen e a única vinda da banda ao Brasil com Freddie Mercury como vocalista, que viria a falecer no final de 91, mas deixou ainda no começo daquele ano o Innuendo, disco que seria lançado no final do ano anterior, mas devido à fragilidade de Freddie Mercury, as gravações precisaram ser mais lentas e acabaram gastando um tempo maior. Voltando pro Rock in Rio, a segunda edição do festival, em janeiro de 91, abriu um novo caminho para bandas internacionais e nacionais por aqui. Artistas como George Michael, Prince e Guns N' Roses se apresentaram em 2 dias de festival. O Guns ainda não tinha lançado os discos de Use Your Illusion 1 e 2, que só foram lançados em setembro do mesmo ano, mas que já haviam sido cantadas 2 músicas inéditas em suas apresentações no Rock in Rio, a Double Taking Div, que tá no primeiro disco, e a Civil War do segundo. Depois do sucesso imensurável do Appetite for Destruction, álbum de 87, a banda ficou conhecida por estarem no topo do hardcore e ser uma das maiores bandas da época. Com a apresentação desses 2 discos, as lojas chegaram a abrir durante a madrugada de lançamento. Em 2 horas foram vendidas mais de 500 mil cópias. Os álbuns foram o estopim para que a banda começasse a ter problemas com as saídas e entradas de novos integrantes, mantendo apenas Axl Rose, vocalista e pianista da formação original. O sucesso vai além da qualidade deles e da enorme venda de seus discos, e é considerada uma das bandas que mais venderam ingressos para os seus shows, arrecadando quase 800 milhões de dólares em suas turnês, o que é surpreendente. Mas ainda nesse quesito, a galera do Metallica ultrapassa esse número com impressionantes 1,4 bilhões de dólares. É impossível você falar desse ano e não citar o Black Album dos caras, né? O disco auto-intitulado Metallica, lançado em agosto, é conhecido como o Black Album por ter a capa preta e foi um incrível marco para a banda, que já vinha arrastando fãs de todos os lugares com os discos anteriores, o Ride the Lightning de 84 e o Master of Puppets de 86, com músicas cheias de riffs, vocais limpos e belos arranjos que dá pra ver claramente em músicas como Nothing Else Matters, Enter Sandman e The Unforgiven. Em 2019, o disco alcançou mais de 550 semanas no ranking das revistas da Billboard, onde lista semanalmente os 200 álbuns mais vendidos naquela semana, o que daria ali cerca de 10 anos e meio corridos. Outra banda de heavy metal que também se apresentou nesse Rock in Rio e que lançou um grande disco que foi um divisor de águas, colocando a banda mineira como uma das grandes principais da cena do mundo, é o Sepultura com o Arise. Mesmo a banda sendo brasileira, a produção do disco foi nos Estados Unidos e é totalmente em inglês. Inclusive, um dos discos sucessores fizeram até com que o Dave Grohl se tornasse fã da banda. O álbum é uma mistura do death metal com o thrash metal, e segundo o Max Cavalera, vocalista e guitarrista da banda, na época do disco não tinham muitas bandas fazendo aquilo naquele tempo, e isso fez do disco uma obra-prima. Ainda dessa onda vinda da década anterior, o Red Hot Chili Peppers, curiosamente, no mesmo dia que o Nevermind do Nirvana, lançou o Blood Sugar Sex Magic. Mesmo com 4 discos anteriores, esse era diferente do que eles já tinham feito. Com hits como Give It Away, Suck My Kiss e Under the Bridge, a banda não só alcançou o mainstream absoluto, mas conseguiu mostrar a sua identidade pro mundo, navegando entre a psicodelia, o funk metal, o groove e a inconfundível voz do Anthony Kiedis, e os riffs de guitarra de John Frusciante, que assumiu o posto de Jack Sherman após a sua morte. O disco é como uma balada poderosa e ao mesmo tempo que o ouvinte pula e se envolve com as músicas, os acordes do guitarrista são melódicos e também lentos. Nem é sempre fácil encontrar a identidade ideal para a banda e às vezes leva tempo para se descobrirem. O Red Hot conseguiu alguns anos depois de sua criação, como foi também o caso do U2, que vinham de uma crise de identidade até o lançamento do Action Baby já no final de 91. O álbum The Joshua Tree de 87 deu ao U2 o Grammy de melhor disco, disputando com Prince e Michael Jackson, e no ano seguinte lançaram o disco Rattle and Hum, acompanhado de um documentário que levou a banda a sofrer diversas críticas da mídia por serem considerados falsos e adotarem os Estados Unidos como base
2011, levando eles a sumirem do mapa por um tempo e chegando a cogitar o fim da banda. Mas o retorno veio com esse novo disco. Sua sonoridade passou a ser algo melódico, como em With or Without e I Still Haven't Found What I'm Looking For, para algo mais fora da caixinha, como em Until the End of the World, One e Mysterious Ways, tendo o David Bowie como a principal referência para a criação do disco. Não só a banda passou por mudanças, mas o modo de divulgar aquele trabalho também. E aí se criou o Zoo TV Tour, nome da turnê do disco. A turnê era de fato uma experiência cheia de tecnologias inovadoras para a época, coberta de conceitos e telas que passavam clipes de outros artistas e trechos de coisas que a mídia havia dito sobre eles na época do Radar and Hunt. Não à toa é uma das bandas que mais vendeu ingressos de shows, somando todas as suas turnês. Indo propositalmente contra o grunge, segundo os integrantes e toda aquela onda do metal, o R.E.M. fez um estrondoso single, Lose My Religion, que fazia parte do Out of Time. A banda, que durante alguns anos foram independentes, conseguiram um grande feito assinando com a Warner Bros. Records e gravando do disco anterior, o Green de 88. A sonoridade mais puxada para o pop rock chegou no topo das vendas nos Estados Unidos e na Europa, alcançando a 4ª posição na lista das músicas mais vendidas da semana pela Billboard e ganhando 3 categorias do Grammy em 92, sendo eles melhor álbum de música alternativa com Out of Time, melhor clipe com Losing My Religion e melhor performance pop por duo ou grupo vocal. A banda mostrou que os alternativos e os excluídos rock também tinham espaço no mainstream, como no caso também da My Bloody Valentine, que lançou naquele ano, Loveless, e junto com Isn't Anything de 88, viria a ser uma das mais importantes obras do shoegaze e para muitos o início daquele estilo. Caso você não saiba o que é shoegaze, a gente também tem um vídeo aqui no canal que vale você conferir aqui depois. O Loveless gerou um impacto no cenário musical com aquele estilo que no começo pode parecer caótico e confuso, cheio de ruídos de guitarra, vozes melódicas e um tanto de psicodelia, mas que juntos se entendem. A banda, que para muitos é considerada a pioneira daquele estilo, que conquistaria e cativaria um público. Quando se fala em psicodelia, um daquele ano que se destaca, sendo considerado até o disco mais drogado de todos os tempos, segundo a revista Enemy, o Screamadelica do Primal Scream ganha esse título por ter influências do dance music dos anos 70, da música eletrônica e do rock alternativo e psicodélico. No meio de tantos discos e tanto sucesso, um acabou se perdendo, mas sendo lembrado futuramente, o Spiderland, disco da banda Slint, que acabou um ano após o lançamento do disco. Na época ele ganhou destaque, já que os integrantes não se importavam com o mainstream, e de fato aquele disco não era um disco para todos. As músicas continham mais de 5 minutos de duração, mas com o crescimento de bandas com uma sonoridade semelhante a eles, o álbum ganhou uma força e, por assim dizer, ficou mais fácil de ouvir. Voltando um pouco para aquele movimento grunge, o Soundgarden com Bad Motorfinger, um dos seus principais discos e antecessor do Superunknown de 94, foi um dos discos de maior sucesso da banda. Vários outros lançamentos aconteceram em 91, apenas citando alguns importantes, como o Mama Said do Lenny Kravitz, que conta com a famosa música It Ain't Over Till It's Over e que tem participação do Slash na faixa Always on the Run. O lançamento do rapper Tupac com o seu primeiro disco, o Apocalypse Now, e o No More Tears do Ozzy Osbourne, é um dos maiores de sua carreira fora do Black Sabbath. Por aqui tivemos, além do Sepultura, o Circulado do Caetano Veloso, que já tinha uma grande carreira nessa época. O álbum Mais da Marisa Monte, que conta com a música Beija Eu no disco, e o álbum 5 da Legião Urbana, que é considerado por muitos um dos melhores da banda. Mas me fala aí, qual desses é o seu favorito? Vale a pena passar escutando um por um, já que é fato que esse ano pode ser considerado um dos melhores musicalmente. Na época, a galera não sabia da importância e de toda a influência que aqueles discos viriam a ter hoje em dia. Como o caso do Nirvana, que influenciou toda uma geração e fez com que aquela década fosse marcada pelo grunge e que vem até hoje influenciando bandas alternativas e o próprio indie. O ano de 91 ficou marcado por grandes clássicos da música que ou marcou a memória de quem viveu ou deixou aquela vontade de ter vivido. O lado bom é que todos podem ouvir quantas vezes quiserem esses trabalhos e torcer para que, quem sabe, um dia a gente possa sentir que tivemos um ano parecido com aquele na música.